da província de Luanda. Há quem diga que está a perder, de certa forma, aquela pujança empreendida durante as últimas eleições de 2022. Este facto é real? Não, antes pelo contrário, os níveis de aceitação sobem a cada dia que nasce. E aqui dar nota pelo facto de que, felizmente, a dado momento o povo angolano percebeu que é a altura de fazer alguma mudança, e aquilo que temos estado a fazer até hoje claramente revela a força da UNITA, e nesse aspecto nós não temos razões de queixas. Desde 2022, ou seja, nas eleições de 2022, a UNITA ganhou a província de Luanda, e por ter ganho a província de Luanda, claramente, e foi aqui dar nota positiva ao legado do companheiro Nelito Equique, foi o secretário provincial na altura, que levou o partido para a vitória em 2022, e quando chegamos aqui, a nós cabe a responsabilidade de manter o foco e, sobretudo, ir trazendo a cada dia que passa os níveis mais altos do nosso partido aqui na província. Felizmente, as reações são muito positivas. Nós vemos um adversário, um concorrente direto completamente aflito aqui na capital, o que revela também a força da UNITA. Então, não temos razões de queixas absolutamente nenhumas, estamos bem. Temos andado pelas comunidades com alguma frequência, temos estado permanentemente a falar tanto de Luanda quanto também da vida social em si, não só no âmbito político, mas também econômico, social, etc, etc. Então, isto tudo vai fazendo com que as pessoas consigam sentir a presença da UNITA com regularidade, consigam sentir aquilo que são as ideias da UNITA e tudo mais. E aqui a nossa missão, como mensageiros da UNITA, claramente, cada dia que passa, levar para os pontos mais recônditos da província de Luanda a mensagem da UNITA. Mas essa força da UNITA de que está a falar justifica aquela manifestação que vimos no jogo entre a Seleção Nacional de Angola, os nossos Palancas Negras, e a sua congênere do reino de Eswatini? Aquilo foi uma orientação da direção do partido ou uma iniciativa espontânea daqueles jovens? Foi espontâneo, foi um movimento que surgiu de forma muito espontânea no estádio. E repare, eu recebi telefonemas de entidades que estavam lá no estádio, porque estavam a contar que fosse alguma coisa direcionada, ou seja, que vinha da nossa orientação, mas foi um movimento que surgiu assim do estádio. E repare, se tivermos aquele momento como uma amostra, claramente vem cimentar aquilo que nós dissemos. O que é que aconteceu? As pessoas estão ali e é um palco de disputa, muitas vezes confunde-se, diz não, é o desporto, e o desporto não tem nada a ver com política e tudo, mas é em rigor, se quisermos falar com olhos de ver, claramente que o desporto é política também. E nisto surgiu aquele movimento, UNITA no estádio, no jogo da seleção, e claramente, os cidadãos que estiveram lá responderam em coro, sinal de que eles dão ou têm aquele sinal positivo para com a UNITA. E para nós também foi, não vou aqui ser hipócrita, né? Foi um momento de satisfação, de se observar, né? Não vou dizer não, foi mal, não, foi muito bom, porque deu para também avaliarmos exatamente como é que estão as ansiedades, as aspirações e as vontades dos cidadãos. Mas creio que deve ter reparado, da mesma forma que aquelas imagens se tornaram virais, sim, surgiram também alguns comentários, naturalmente de parte de adversários ou detratores da UNITA, que disseram algo como o seguinte: a UNITA está sempre a denunciar a partidarização das instituições. Não será aquela manifestação espontânea dos jovens algo que poderia levar a denunciar ou a acusar ou a rotular a UNITA como estando a querer partidarizar um facto patriótico que é a seleção nacional, que é de todos nós, para lá das barreiras político-partidárias? Não, eu estou a acompanhar o lado crítico do cenário e recebi, como disse, telefonemas de até dirigentes desportivos que falaram comigo em relação à situação. E aqui sim vale dizer que eu é que tive que intervir para separar o movimento no momento, porque por acaso depois já envolvia a polícia, etc, etc. E eu achava que a dada altura já se estava a exceder, e eu tive que fazer telefonemas para entender quem eram as pessoas que estivessem ali, para ver se equiparássemos a situação. E paramos. Mas
não tem nada a ver com os aproveitamentos ou o lado do aproveitamento que se está a fazer em relação à crítica. Não tem nada a ver. Não foi nada orientado, foi espontâneo, aconteceu. E repare, hoje por hoje, vais-me perguntar, eu tenho controle de todas as bandeiras da UNITA em Luanda? Claro que não. Há cidadãos que têm as suas bandeiras, um deles levou a bandeira para o estádio e efetivamente não tínhamos como calcular que aquilo tivesse acontecido, mas aconteceu. Agora, como eu digo, eu não vou fazer de contas que aqui, como um ator político, ignore completamente aquele facto. Não. É um sinal positivo para nós. É um barômetro. É jogo da seleção nacional, as pessoas estão ali e de repente começaram a UNITA, porque a polícia foi lá para interpelar os jovens que estavam com uma bandeira nossa. Agora, há regras da FIFA, etc, etc, aí a gente respeita. E foi nesse espírito que quando eu fui instado, também fiz as minhas ligações para dizer aos jovens que estavam lá, alto lá, há regras que nós não devemos pisotear, a FIFA é contra essas manifestações político-partidárias nos estádios, então vamos lá respeitar. E se reparou, já no jogo de sábado, ou de terça-feira no contra caso, os Camarões, já não houve mais aquele movimento como tal. Porque por acaso nós depois também conversamos para dizer, mas aqui também vale dizer, e muitas vezes as pessoas trazem isso como um lado comparativo não positivo, mas vale dizer que ainda assim o nosso concorrente esteve lá também com bandeiras, agora na terça-feira. Então, eu também fiz as minhas chamadas. Então, vocês a nós... O vosso concorrente refere-se ao MPLA. Ao MPLA, claramente. Então, a nós disseram, não, quando fomos ver, já depois do intervalo, etc., a bandeira tenha sido retirada. Isso temos que ser justos. Se vale para a UNITA, deve valer para outras forças políticas também. Não pode ser regras apenas para a UNITA. E quanto vale para a UNITA o facto de ter sido o partido mais votado em Luanda nas últimas eleições? Uma vez está implantada em toda a dimensão do território da província, a nível dos municípios, por exemplo, tem integrado os conselhos de auscultação e concertação, tem sentido uma interação positiva com as administrações municipais? Olá, vale dizer aqui que eu já estou há 1 ano de mandato cá em Luanda. Por acaso, a nível das notas municipais têm acontecido as reuniões de auscultação, os nossos secretários municipais têm se feito presentes. Já não acontece com o governo provincial. Apesar de ser um espaço conquistado como partido com assento parlamentar, se o governo provincial um dia fez a auscultação, não nos convidou. O que é mau, porque também está a violar as normas do jogo. A nível dos municípios, nós temos essas queixas e agora mesmo, há uma semana e meia, estão a acontecer as reuniões de auscultação das comunidades e os nossos secretários têm estado a participar, porque claramente têm sido convidados pelos administradores municipais. Não diria bem convidados, mas convocados, porque por acaso é um assento ganho, é um direito que a UNITA tem de participar ali. Agora, quando aquele espaço, a nível da província de Luanda, nós não somos instados, nem sequer sabemos quando é que aquilo acontece. Quando sabemos efetivamente que temos uma palavra a dizer, dá para notar que há aqui um desarranjo por parte do governo provincial. Mas sendo um partido da oposição pretendente ao poder, não tem iniciativas proativas no sentido de pedir para ser recebido, fazer propostas, apresentar contribuições da sua parte, enquanto secretário provincial da UNITA? A única vez que estivemos lá e fomos recebidos, a iniciativa foi nossa. Então, temos. E, aliás, tivemos. Mas, claramente, foi nossa iniciativa, fomos para lá, para nos apresentarmos, inclusive, e dizer estamos cá e somos até certo ponto parceiros do governo, porque como sabe, somos até certo ponto por quê? Até certo ponto porque eu fui nas vestes de secretário provincial da UNITA. De um lado somos parceiros como representante da UNITA, do outro lado somos concorrentes, porque eles estão a representar efetivamente o partido que governa. Então vamos ali colocar os limites. Até certo ponto somos parceiros e nos outros pontos estamos em disputa. Felizmente, com a larga vantagem que temos. E aqui dar nota, Alves, que é importante sempre lembrar isso. Para a UNITA aqui em Luanda, quando se faz essas comparações todas, vale dizer que a UNITA ganhou quase em todos os municípios da província de Luanda. Tirando aqui Sama, no caso, né? Que depois, às vezes eu digo que se não houver humildade, não se perceber o sentido da intenção, da visão e, sobretudo, das manifestações dos cidadãos, perde-se.
Porque quando o povo vota para um determinado partido e na dimensão em que se votou aqui em Luanda, claramente deu um cartão vermelho para o MPLA. Agora, se o MPLA ainda mantém-se no poder e não tem a humildade de perceber que tem ali um interlocutor válido, claramente que peca nas suas políticas, e é o que às vezes acontece.